Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma honra e um prazer poder chegar até você mais uma semana com a programação do Lendo e Entendendo a Bíblia. Sempre estamos preparando conteúdos para trazer até você lições dos personagens bíblicos, onde nos ensinam como andar e como não andar. E assim vamos aprender como agradar a Deus. Já te convido, como está sendo passado aí as nossas redes sociais, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nela, deixe o seu comentário, o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E não somente isso, mas clique no sininho, que diz a lenda que o YouTube vai mostrar para você todas as novas atividades que nós tivemos no nosso canal. Bem, nós estamos aqui no Lendo e Entendendo a Bíblia desde o princípio do Gênesis, analisando a vida dos personagens e tirando lições para as nossas vidas. Semana passada falamos sobre o casamento de Isaac e Rebeca. E hoje nós vamos dar sequência na linha da história de sua família, pois por meio da história deles nós vamos ver que o Senhor tem um fio como que de ouro que vai seguindo na história deles para nos apresentar muitas lições. Mas sabe algo que a Bíblia nos mostra que é muito interessante? Independente se a história desse personagem é de um rei ou de um plebeu, um camponês, ou se é de um general, ou se é de apenas um simples fazendeiro, um pescador, ou de um rabi. Deus faz questão de mostrar todos os seus acertos, mas Ele também não esconde os seus erros e as suas falhas. Nós vimos na história de Noé que ele cometeu um grande equívoco ao ficar bêbado, beber demais e dar grande vexame e acabar tendo grandes problemas com os seus filhos. Nós vemos também na vida de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da fé, que também acabaram se prostrando e adorando outros deuses, mentindo e tendo grandes problemas. Nós vimos Davi, o rei segundo o coração de Deus, cometendo adultério. Nós temos Pedro, o discípulo e o apóstolo que tanto trabalhou para o Senhor, o negando. A lista seria longa. Por isso hoje eu gostaria de trazer até você um personagem que talvez é considerado aí um dos mais puros do Antigo Testamento. Sabe, este personagem, o nome dele, ele tem algo importante para nós, pois ele é o 11º filho da linhagem daquele que vai multiplicar a descendência de Abraão, o 11º filho de Jacó, e o nome dele é José. Eu colocarei para você o que significa o nome dele. O nome dele em hebraico quer dizer Yosef. Yosef quer dizer Jeová acrescenta, ou aquele que acrescenta. Nós sabemos, segundo a sua história, que ele nasceu em um momento conturbado na vida da sua mãe e da sua família. E o Senhor deu este filho à sua mãe e ao seu pai, que tanto desejava ter um filho dela, no momento em que ele veio acrescentar algo maravilhoso para a sua vida. Mas este personagem José, ele nos apresenta lições maravilhosas, porque independente se ele estivesse na casa, tendo as benesses de seu pai, ou quando ele estava abandonado, jogado num cárcere, a Bíblia vai dizer que parecia que nada o movia da sua posição, porque ele tinha um alvo centrado no Senhor e tudo que ele fazia, ele queria demonstrar que ele era um servo temente a Deus. Segundo a cultura judaica, José é conhecido como o justo. Por quê? Segundo os estudiosos, em mais de 100 maneiras, o personagem José tipifica, exemplifica a vida do nosso Senhor Jesus aqui na terra. O filho amado do Pai, que veio trazer uma notícia para os filhos, que veio fazer com que os filhos pudessem viver uma vida nova na presença do Pai. É isso que José representa para nós. Mas por mais que a vida dele tenha muitos detalhes, também ela não é a mais registrada, mas Deus fez questão de dar mais capítulos para registrar a sua história do que a história do seu pai Jacó e do seu avô Isaac. Deus deu a ele o registro no livro do Gênesis dos mesmos números de capítulos do pai Abraão na fé, o seu bisavô, mas deu a ele, Moisés, 25 versículos a mais do que o seu bisavô Abraão. Mas no Novo Testamento nós temos poucas menções dele. Na verdade, quase tudo o que nós aprendemos de José está no Antigo Testamento.
Nós temos apenas 4 menções, eu gostaria de colocar aqui para você na sua tela, dele no Novo Testamento. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 5, quando Jesus Cristo está indo a uma cidade de Sicar, lá em Samaria, onde ele tem aquele encontro com a mulher no poço de Jacó, fala que é um local, naquela aldeia, de uma terra que Jacó tinha doado ao seu filho José. Depois em Atos, capítulo 7, o Estevão que está fazendo o seu sermão e menciona ele pela segunda vez. Depois o livro de Hebreus, que vai dizer pela fé. Ele confiou que o Senhor tiraria os descendentes de Abraão lá do Egito e pediu para que levassem os seus ossos. E depois, no livro de Apocalipse, quando vai mencionar os 144 mil escolhidos de cada tribo, 12 mil, ele vai mencionar 12 mil da tribo de José. Então, José é um personagem muito importante. Já gostaria de pedir para você ficar aí conosco, compartilhar e não se desligar, porque nós vamos aprender lições maravilhosas para a nossa vida com este personagem excepcional. Este personagem que muitas vezes, olhando a situação da sua vida, nós nunca conseguiríamos agir como ele, mas nós vamos ver que ele tinha algo especial e que juntamente com ele, nós podemos ver a mão de Deus na vida dele e da mesma maneira, Deus pode estar agindo na minha e na sua vida. Bem, meus irmãos, nós vamos estar analisando muitos detalhes da vida de José e além de ele ser aí, segundo os estudiosos, o personagem bíblico que mais tipifica Jesus, aquele que retrata que durante a sua vida muitas coisas são uma sombra daquilo que Jesus Cristo faria na nossa vida, nós podemos dizer que José é um dos melhores exemplos para todo crente, para todo cristão, para aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque José não hesitou. José não ficou prostrado, nunca se comprometeu com o mundo, como o Senhor espera de nós, que nós sigamos o seu Filho, Senhor Jesus Cristo. José nunca perdeu o contato com Deus. Ele sempre estava ligado com o Senhor e tudo o que ele fazia, ele buscava a glória para Deus. Também nos demonstrou como que é importante vivermos uma vida pela fé, para vivermos triunfante acima da circunstância. Podemos declarar que as pessoas que buscam andar dessa maneira, querendo seguir as orientações do Senhor e que amam a Deus, Deus faz de tudo para que Romanos 8, capítulo 28, se cumpra na nossa vida. Aqueles que amam a Deus, Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mesmo que alguém tenha intentado mal contra a sua vida, assim como tentou na vida de José, Deus é poderoso e pode transformar o mal em bem quando nós queremos nos alinhar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, no programa Lendo e Entendendo a Bíblia de hoje, nós teríamos muitos textos para falar de José, pois ele é o segundo personagem mais mencionado no livro de Gênesis. Mas nós vamos estar lendo aqui no capítulo 30 do livro de Gênesis, um texto onde relata o seu nascimento. Sabe, o momento tão esperado em que o seu pai queria ter um filho com a sua esposa tão amada que era estéril e que por muito tempo viu sua irmã, a sua serva terem filhos e ela não poderia ter filho. E aí o texto de Gênesis capítulo 30, que vai ser inserido para você, a partir do versículo 22 nos diz assim: e então Deus se lembrou de Raquel e em resposta às suas orações permitiu que se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E ela disse: Deus tirou a minha humilhação. Outra tradução vai dizer o meu opróbrio, aquilo que me humilhava, sabe? Ela disse: eu vou dar um nome a ele de José, porque ela disse: o Senhor tem me acrescentado e ainda outro filho me dará, sabe? Então, logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó então disse ao seu sogro Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Note que nós vamos ver na vida desse personagem que o seu pai é talvez o personagem mais mencionado, como eu falei, no livro de Gênesis. Não tem tanta menção sobre ele no livro de Gênesis, tantos capítulos quanto tem contando a história de José, mas nós vamos ter o pai dele, Jacó, que vai ser um personagem que nós vamos estudar muito por toda a Bíblia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele é mencionado. Mas José,
o filho amado. Ele vai nascer a ele depois que ele já está nas terras lá do seu tio quase que 20 anos, com desejo de voltar para as terras da onde ele tinha saído fugido do seu irmão. A Bíblia diz que o Senhor aparece a ele e diz: volte. Olhando para a história de José e a história de Jacó, nós vamos ver que ele vivia numa família não muito diferente das famílias dos nossos dias. Olha só, lares onde o divórcio está em nível tão alto. Naquela época existia muitos problemas. O lar dele era um lar disfuncional. Parecia que tinha muitos problemas. O pai era ausente. Tantos problemas em que muitas vezes, olhando para os nossos dias, dizemos: não sei qual vai ser o futuro dessa criança. Isso era o que muitas pessoas pensavam quando José nasceu. O que será deste menino? E o que será desta família, de todas estas crianças que este homem Jacó tem, vivendo longe, distante de seus pais e sendo enganado pelo seu sogro? Muitos dizem que nós somos um reflexo do nosso meio. Por isso que eu gostaria de colocar essa frase para você, que muitas pessoas dizem assim: nós somos muito mais parecidos com o nosso pai, com a nossa mãe, do que aquilo que pensamos. Nós, na verdade, somos um reflexo do nosso meio. Algumas pessoas dizem assim: olha, é certo que nós somos a soma, todos os momentos da nossa vida e da nossa educação e de tudo aquilo que fomos apresentados. E com certeza, a psicologia fala, e nós podemos dizer que nós vamos trazer traços dos nossos avós, dos nossos tios, do meio em que nós vivemos. Eles vão realmente influenciar a nossa vida. Mas felizmente, nós podemos ver na vida de José que isso não é verdade na sua totalidade, que nós vamos terminar da mesma maneira que nossos pais. José nos mostra que podemos quebrar essa teoria mundana e dizer que o Senhor pode ter um caminho maior para nós trilharmos quando buscamos andar segundo os seus caminhos. José passou seus anos de formação em um lar marcado pelo pecado, momentos de tristeza, conflitos, lutas, ciúmes do seu irmão, mas a Bíblia vai dizer que José se tornou um grande homem de Deus, a ponto de ser por meio dele salvo todos os seus parentes e os seus descendentes. Mas quando olhamos para os primeiros anos da vida de José, nós podemos dizer, como a maioria, eu acho que este menino não tem chance. Qual será o final dele? Sendo que muitos dos seus irmãos, que já eram grandes quando ele nasceu, não estavam se transformando em pessoas muito boas. Na verdade, esse texto que nós lemos para vocês, que é o texto do nascimento de José, você precisa entender quando que ocorreu esse momento. O seu pai, fugido de seu irmão Esaú, precisou ir para as terras dos seus parentes. E lá ele conhece uma jovem, ela é sua prima, ele se apaixona por ela e promete para o seu tio trabalhar para conquistar ela e casar-se com ela. E como era de costume daquela época, o seu sogro, que era seu tio, o engana, pois no dia do seu casamento, ele lhe dá a sua irmã mais velha, era Lia ou Leia, dependendo da tradução, e logo na noite de núpcia, a Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 29, que Jacó viu que foi enganado. E aí ele vai conversar com o seu tio e ele diz: olha, me dá a esposa que eu tanto amo. Mas ele disse: não. Não é o nosso costume. E o texto que está aí é a resposta que ele vai dizer para o seu tio. Ele disse: olha, deixa eu casar com ela, porque eu amo a outra e você me enganou. E o seu sogro então disse: não, deixa passar esta semana das núpcias e nós vamos dar para você a mais nova em troca de mais 7 anos do seu trabalho. E muitas pessoas erroneamente pensam que Jacó, o pai de José, precisou trabalhar mais 7 anos para casar-se com a mulher que ele tanto amava. Não, nós vamos ver aqui no texto que na semana seguinte, depois da festa, o seu tio deixou ele casar com ela, mas ele precisou trabalhar mais 7 anos. Então, passado-se aí uma semana e Jacó estava com 2 esposas, 2 irmãs, aonde começa aí a ter uma intriga entre uma e outra, porque claramente a Bíblia especifica que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E isso vai preparar um terreno onde o ciúme e a inveja vai reinar na vida dos seus irmãos, na vida dos seus filhos. Por quê? Porque Jacó foi o filho da esposa
que ele tanto desejou casar-se e que a princípio não podia ter filhos. Então, quando nasce o pequeno José, ele é o filho amado de seu pai, sabe? Não demorou muito para que Léia engravidasse e desse 4 filhos para Jacó, mas Raquel não podia ter filhos. Então Raquel, com ciúme da sua irmã, ela pega a sua serva que o seu pai tinha dado para ir juntamente com ela e diz: olha, tenha filhos, Jacó, por meio da minha serva. E ela vai e tem 2 filhos. E ela se sente deixada de lado. E aí Lia ou Léia, com inveja, diz: não, eu vou dar minha serva também. E dá a sua serva para Jacó e ele tem mais 2 filhos com ela. E a Bíblia vai dizer que depois o Senhor ainda permite que Lia tenha mais 3 filhos. 2 meninos e uma menina. E aí, quando toda aquela confusão que parece estar numa casa de intrigas entre um e outro, a Bíblia diz que Deus lembra-se então de Raquel e abre-lhe a madre e dá-lhe um filho. Claro que com certeza Jacó deveria gostar, amar os seus 10 filhos e a sua filha Diná, mas a esposa que ele tanto amava era estéril e não podia dar filhos. E depois que ela lhe dá um filho, a Bíblia então vai dizer que ele o ama. Por quê? Porque ele nasceu por meio de uma intervenção divina. Sabe, José, assim como Isaac, assim como os meninos Jacó e Esaú, eles foram crianças que nasceram por meio de um processo divino. Foi Deus que abriu a madre da sua mãe. E quando você olha para a sua história, você acha muitas vezes que você é uma situação do acaso. Veio por nada. Não, você precisa crer. Que a Bíblia diz que nada que acontece está fora do controle de Deus. E tudo que acontece, Deus tem um propósito. Deus tem algo que Ele quer fazer na nossa vida. Por isso eu gostaria de deixar para você já esta frase. Olha esta frase. O Senhor não trouxe você por uma mera ordem do acidente. O seu nascimento não foi um acidente. Você fez parte da vontade de Deus, plano dele na vida da sua família. Sabe, o propósito de Deus, ele já sabia que ele traria você para fazer um impacto na sociedade e no mundo. Nós vamos ver isso na vida de José. Nasceu no meio de um lar conturbado, com muitos problemas, mas ele sabia que Deus tinha um grande projeto, pois ele era um menino especial. Mesmo sendo o 11º filho de uma família muito grande, o momento em que ele nasce também é um momento meio conturbado. Por quê? Além de seu pai estar distante da sua família original, por mais que estava próximo da família das suas esposas, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a ele e diz: olha, chegou o momento de você voltar. E agora ele vai ser um peregrino. Assim como Abraão e Isaac foram peregrinos por aquela terra, mas agora é diferente. Pois ele tem uma família com muitos filhos, com muito gato, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, tinha abençoado, ele vai estar errante, andando por essas terras com uma família muito grande. Mas você já notou que Deus não olha para as aparências, não olha para as dificuldades quando Ele quer nos abençoar. A Bíblia diz que Deus tinha um propósito em abençoar Jacó, porque seria Jacó que multiplicaria a semente e usaria José como um filho amado para fazer a diferença. A criação de José não foi fácil, porque além de ele crescer num lar onde era envolvido pelo ciúme, um campo minado, muitos problemas, nós vamos ver que Deus usa alguns momentos para marcar a vida de José. Não é fácil crescer numa casa onde o seu pai tem 4 mulheres, é uma receita para problemas. Nós vamos ter o ciúme e intrigas entre os irmãos, pois todos eles tinham o mesmo pai, mas eles tinham mães diferentes. Você conhece a história. Capítulo 37 vai dizer que ele é arrancado do meio de seus irmãos. Ele é tirado a sua capa que ele tinha tão especial. Temos muitos detalhes para falar da vida dele, mas eu gostaria de trazer até você que, olhando para a vida de José, cercado por assassinato, por incesto, estupro, traição, intriga, ciúme, morte, ódio por todos os lados, um ambiente negativo e hostil, um lugar difícil de criar um menino sem uma mãe. Nós vamos ver que muitas vezes, olhando para a vida de José, se assemelha com a vida de muitas pessoas que foram criados em lares violentos, outros em lares onde a bebida influencia a sua vida, a droga, muitas pessoas abusadas emocionalmente, sexualmente,
José viveu num local desse, mas nem por isso ele não pôde ser um sucesso. Quando ouvimos falar de José, traz à tona muito daquilo que vivemos na nossa vida. Mas eu gostaria de deixar uma frase para você que eu vou repetir mais de uma vez. Independente do seu passado, nunca deixe que ele venha definir o seu futuro. Faça como o apóstolo Pedro nos disse, lance todas as suas ansiedades, lance todas as suas dificuldades na mão do Senhor, porque ele cuida de vós. E como disse o profeta Jeremias, ele tem um futuro glorioso para suas vidas. Mas assim como na minha vida, na sua vida, que passamos por momentos difíceis, na vida de José, nem tudo foi negativo. Eu gostaria de trazer alguns momentos positivos que aconteceram na vida de José e que acontecem na nossa vida, que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós focamos apenas no negativo e esquecemos que nós servimos a um Deus que está acima das circunstâncias. Este José, que teve um período traumático da sua infância, que viveu numa casa tão difícil, certa noite, o seu pai, quando estava indo a caminho da terra que Deus tinha lhe prometido, que confirmaria o concerto que tinha feito com seu pai e com seu avô, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. Durante a noite, ele fica para trás e ele tem um encontro com Deus e ele volta desse encontro diferente. Ele volta desse encontro mancando, caminhando diferente. Todos olhavam e diziam, mas parece Jacó, mas o seu andar é diferente. E quando ele se aproxima, ele ainda vai dizer para todos os seus filhos, olha, eu não sou mais o mesmo. De hoje em diante eu não quero que vocês me chamem mais Jacó, nome que quer dizer usurpador, enganador, mas o Senhor transformou meu nome para Israel, que significa príncipe de Deus. Como um príncipe lutaste com Deus e saíste vitorioso. O Senhor mudou a vida do seu pai Jacó e isto com certeza influenciou a vida do jovem José. Porque quando eles chegaram na cidade de Betel, aquele local onde ele vai contar da experiência que ele tinha tido 21 anos atrás, quando ele viu a escada de anjos subindo e descendo, a Bíblia vai dizer que ele reúne todos os seus familiares, antes de chegar até mesmo em Betel. Quando Deus se apresenta a Jacó, Deus diz, olha, eu tenho um concerto para você. Eu não tenho esse texto, mas eu gostaria de ler para você. Lá no capítulo 35, do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus apresenta-se ao pai de José, Jacó, e algo que é muito interessante. Lembra-se que Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, eles tinham um local onde eles se reuniam, porque eles viviam numa terra onde as pessoas adoravam muitos deuses. Mas Deus dizia, eu quero que vocês sejam diferentes. E Deus então se apresenta e diz a Jacó no capítulo 35, apronte-se e mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar lá, construam um altar para o Deus que te apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó então conversou com sua família e a todos que estavam com ele e disse, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifique-se, vistam-se com roupas limpas e vamos a Betel, aonde ali construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ele prometeu que estaria comigo e ele tem estado comigo. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos, as argolas que usavam nas suas orelhas, e ele os enterrou. Olha, eu gostaria de chamar a sua atenção para esta frase do capítulo 4. Ele os enterrou ao pé da grande árvore que está em Siquém. Lembra? Aonde Abraão ofereceu o seu primeiro sacrifício? Lembra onde Deus conversou com Isaac? Quando eles saíram dali, o temor do Senhor se espalhou por todas as cidades que estavam próximas e ninguém atacou a Jacó e a sua família. Quando eles fizeram um voto com Deus, quando ele apresentou e enterrou todos os ídolos pagãos, a Bíblia diz que o Senhor disse, eu vou estar com você. Com certeza, isso chamou a atenção de José. Porque nós vamos ver na história de José, que José é um personagem que não teve problemas com ídolos. Ele tinha uma confiança profunda em Deus. Ele sabia que existia um único e verdadeiro Deus.
E estas lições que ele foi aprendendo ao longo do tempo, a lição do seu avô que adorava tantos deuses e as suas mães que trouxeram ídolos, coisas que nós estamos aprendendo aí durante essas últimas semanas na EBD, onde estamos estudando a família, coisas importantes para a nossa vida. Deus se apresenta a Jacó e ele vai dar exemplo para o seu filho que precisamos ter um compromisso com o Senhor. Como eu disse para vocês, a maioria de nós podemos encontrar falhas na nossa criação, podemos ver dificuldades na nossa vida, mas nós, quando olhamos para trás, como José, podemos ver muitos momentos onde Deus marcou a nossa vida, ou momentos que nunca mais seremos o mesmo. Por isso, você nunca pode subestimar a importância das influências positivas que pode ter na vida dos seus filhos. Talvez você pense que tudo aquilo que aconteceu com seus antepassados vão influenciar negativamente a sua vida ou a vida da sua família. Nós aprendemos com José. Por isso eu gostaria de repetir mais uma vez aquela frase muito interessante que eu já apresentei até você, que nós precisamos focar isso na nossa vida. Independente do nosso passado, o nosso passado não deve definir o nosso futuro. Olhando para o passado de José, muitas pessoas diriam, ele vai ser como seus irmãos, vai ter muito problema, nada vai dar certo na vida dele. Isso não significa que nós vamos viver da maneira dos nossos antepassados porque tivemos um passado conflituoso. Não, o Senhor pode mudar todas as coisas. Porque assim como nós falamos a semana passada daquele pastor que tinha na sua casa um quadro que dizia Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, Ele continuará me ajudando, Ele continuará comigo. E muitas vezes, quando vivemos colocando a culpa em tudo e todas as coisas que acontecem ao nosso redor, na verdade, estamos querendo nos esconder de atrás de uma nuvem, de uma cortina de fumaça e esquecemos de nos arrepender. Esquecemos de entender que muitas vezes nós somos parte do problema e, principalmente, esquecemos que o nosso Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem quando nós permitimos Ele agir na nossa vida. Ele pode mudar. Imagine você, se Pedro, Paulo, Davi, tantos outros personagens do passado pensasse como nós nos nossos dias. O que está acontecendo não pode mudar. Sabe, eu não vou alcançar nada. Mas a Bíblia diz que eles, deixando para trás todas essas coisas, disse o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo porque eu sei que aquele que começou a boa obra é poderoso para estar comigo até o fim e me ajudar a concluir a boa obra que já começou. Se nós pudéssemos tirar uma lição maravilhosa aqui para as nossas vidas, da nossa família, e aplicar na nossa família, é a verdade de que o nosso lar precisa ser um santuário de piedade. Precisa ser um lugar onde cada mãe e cada pai buscam se prostrar. Pois somente depois que Jacó teve um encontro com Deus, que pôde então começar a mudar a vida dos seus filhos. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para tornar o nosso lar um lugar de esperança, um lugar onde Cristo possa governar. Esta frase eu deixo para vocês. Olha só essa frase. Que a nossa casa possa ser um lugar aonde Jesus governa. O Senhor governa a sua casa? A Bíblia diz que José, aonde quer que ele estava, o Senhor estava com ele. Independente se ele estivesse como escravo, independente se ele estivesse na prisão, tudo que ele colocava a mão prosperava porque o Senhor estava com ele. A nossa casa, o nosso lar, quando o Senhor faz parte de tudo, as coisas começam a mudar. Não simplesmente um lugar onde nós falamos, mas que a nossa casa possa ser um lugar onde os nossos filhos possam nos ver exercitando, praticando os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Um lugar onde nós lemos a Bíblia, um lugar onde nós cantamos hinos, um lugar onde nós louvamos a Deus. Talvez José não teve muito disso no crescimento, enquanto ele saía da sua infância para a sua adolescência. Mas o pouco que ele teve influenciou para ele se tornar esse grande homem. Que talvez vamos gravar um programa específico, só para mostrar para você as mais de 100 vezes em que José tipifica
o Senhor Jesus Cristo, aonde ele deixou que o Espírito Santo fosse a voz que dirigia o seu coração e que lhe colocava as palavras certas para caminhar no caminho que Deus tinha para ele. Por isso, as nossas casas precisam ter o entendimento que José teve na vida dele. Eu não posso fazer da minha família como o meu pai teve grandes dificuldades, mas eu quero ajudar os meus filhos. Eu quero que a minha casa, que o meu lar seja um farol, direcionando para outras vidas alcançar o caminho. Foi isso que José fez. Ele viu tantas coisas acontecendo na vida dele, mas ele não culpou a sua família, não culpou os seus irmãos, mas ele disse, olha, o Senhor preparou tudo para que isto viesse servir de bênção nas nossas vidas. Considerando a vida de José, podemos nos regozijar, porque Deus pode transformar aquilo que ninguém dá valor. Sabe, aquele minério que muitas vezes é jogado lá nas minas de lado, o Senhor pode transformar, refinar no melhor dos ouros quando passa pelo fogo. Olhando do lado de fora da tenda da casa de José, nós poderíamos dizer que ele não chegaria muito longe. Assim como é fácil, às vezes, queremos concluir sobre a vida de algumas pessoas, mas nós precisamos entender que quando Jesus faz parte da nossa casa, pode acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida de José. Vindo de um lar totalmente conturbado, veio a se tornar um dos maiores exemplos de integridade de toda a Bíblia, apontando até mesmo para o Senhor Jesus. E isso me dá esperança como um pai, por mais que eu seja falho, por mais que eu não seja, digamos, o melhor exemplo para os meus filhos, por mais que durante a criação dos meus filhos eu possa ter cometido muitos erros, muitas das minhas tolices, das minhas falhas, talvez eu tenha feito os meus filhos carregar, o Senhor pode usar toda esta bagagem negativa que talvez eu tenha colocado sobre os meus filhos, o Senhor pode transformar em bênção e fazer com que eles venham se tornar pessoas que, apesar do seu passado horrível, possam ter um futuro glorioso e servir de influência na vida de outras pessoas. A vida de José nos dá esperança que, independente do que fizemos, nós podemos, com a ajuda de Deus, alcançar coisas melhores. Foi o que ele fez na vida dos seus filhos. Quando o seu pai já estava idoso, ele traz os seus filhos para o seu pai abençoar. Ele diz, meu pai, eu quero que o Senhor os abençoe. Eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a vida dele. Eu quero que eles sejam pessoas diferentes. Eu não entrei em muitos detalhes hoje, em detalhes mínimos da vida de José, porque eu gostaria de gravar um programa específico, falando desses detalhes em que José significa Deus usando a sua história para nos mostrar, através dele, como aconteceria com o seu filho, pois José é o filho amado de Jacó, que representa em muitas maneiras o filho amado de Deus. Ele sofreu muito, ele veio enviado para um país distante para preparar um lugar para a sua família, assim como Jesus deixou os céus, desceu à terra, para preparar um lugar para que nós pudéssemos estar. Eu vou estar preparando um programa específico para falar com você, mas eu gostaria de usar a vida de José e deixar esta mensagem para você, que a sua casa venha ser um lugar onde a presença de Deus venha fazer a diferença. Porque a Bíblia diz, independente se José estava lá na casa com os seus pais e com todos os seus irmãos, ou se ele estava como servo servindo Potifar, ou se ele estava na prisão, ou se ele estava como primeiro-ministro do Egito, aonde quer que ele estivesse, ele sabia que ele estava na presença de um Deus poderoso e ele se portou, ele fez a diferença aonde quer que ele estivesse. Não deixe de levar esta lição para a sua vida e que possamos crescer aprendendo com a vida de José. Eu gostaria de deixar algumas lições para vocês no nosso caminho de conclusão, porque quando nós olhamos a vida de muitos personagens da Bíblia, nós podemos ver que Deus, ele não olha como as pessoas do mundo olham. Você já viu isso na vida de Davi? Quando Samuel foi escolher um rei para reinar dentre os seus irmãos, a Bíblia diz que ele olhou a aparência, mas a Bíblia diz que Deus se apresentou para ele e disse, olha, Samuel, Deus não vê como o homem vê.
Deus não olha para as aparências. Assim como quando Deus foi escolher um apóstolo para levar a mensagem aos gentios, um grande missionário, ele não escolheu dentro da igreja. Não, ele foi lá fora buscar um Saulo, um perseguidor, e por meio dele, Deus pegou aquele minério que ninguém dava valor, mas ele disse, eu vou punir, porque para mim, eu vou polir ele e ele vai ser um ouro precioso, um vaso precioso para tocar a vida de muitas famílias. Ninguém dava valor para José, mesmo sendo dispensado por seus irmãos. Olhando de longe, ninguém dava valor para a vida dele. Mas quando ele entende que ele tinha um processo, que Deus tinha um projeto na vida dele, José, ele passou por todas aquelas dificuldades, olhando para o Senhor e veio ser este grande exemplo para a nossa vida. Assim como Davi, rejeitado, veio se tornar um homem segundo o coração de Deus. Independente do que as pessoas têm falado sobre a sua vida, independente de todo o seu passado, a mensagem para você é: o Senhor pode mudar, pode transformar todo o seu passado e transformar todas essas coisas para fazer com que o nome dele venha a ser glorificado e fazer com que Romanos 8:28 se torne uma realidade na sua vida. Todas as coisas o Senhor pode mudar e fazer cooperar para aqueles que amam o Senhor possam cumprir o propósito daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós aprendemos muitas lições com a vida de José. Quando Deus, mais tarde, por volta de 400 anos depois da vida de José, vai escolher um líder para tirar o povo de Israel daquele cativeiro e levar para a terra prometida que ele tinha prometido a Abraão. A Bíblia diz que ele escolhe Moisés, um homem já nos seus 80 anos de idade, que vivia cuidando das ovelhas do seu sogro, mas o Senhor cuida dele, pule ele como um minério que ninguém dava valor, mas o transforma um super líder. E quando ele vai sair, juntamente com todo o povo de Israel, da terra do Egito, ele faz questão de lembrar-se da profecia que José tinha entregado muito tempo antes, quando ele disse: quando o Senhor tirar vocês daqui, eu tenho certeza que Ele há de tirar, eu quero que vocês levem os meus ossos, levem o meu corpo para ser enterrado nas terras dos meus familiares, pois eu sei que o Senhor há de tirar vocês daqui. A mensagem para você na vida de José, aquele a quem significa o Senhor acrescenta, é que independente de tudo aquilo que tem pesado a sua vida, o Senhor pode acrescentar coisas novas. O Senhor pode trazer coisas novas à sua vida. E as palavras de José podem se cumprir na nossa vida. Aquilo que as pessoas intentaram para o mal, o Senhor pode transformar em bênção. Aquilo que as pessoas tentaram fazer contra você, pensando que seria o seu fim, pode ser isso que o Senhor vai usar para fazer uma grande bênção na sua vida e na vida da sua família. Juntamente com José, nós aprendemos muitas lições. Eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui a semana que vem, aonde nós estaremos lendo e buscando o entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aguardo você neste mesmo local até a semana que vem para mais um episódio do Lendo e Entendendo a Bíblia.